E aí, gente boa! No vídeo de hoje, iremos resolver mais uma questão sobre o assunto de equilíbrio químico. Bom, a questão diz o seguinte: cloreto de bromo, o BrCl, decompõe-se em bromo e cloro e atinge o equilíbrio. No equilíbrio ocorre o seguinte, né? 2 mols de cloreto de bromo que dissociam-se formando Br2, um mol, e um mol também de Cl2, ok? E a questão diz: se inicialmente o cloreto de bromo puro estava numa concentração de 3,3 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro, qual é a concentração molar de cloreto de bromo no equilíbrio? A questão fornece ainda o dado da constante de equilíbrio, que é 5,28 vezes 10 elevado a menos 6 para essa reação. Se você chegou até esse vídeo, eu acredito que você esteja estudando equilíbrio químico ou que estuda química, um assunto aí que é muito presente em disciplinas de química analítica, em disciplinas que envolvem química geral, enfim. Então pause o vídeo e tente resolver a questão. Bom, sabemos que em reações em que os componentes estão no estado gasoso, isto é, os produtos e os reagentes estão no estado gasoso, a constante de equilíbrio, o Kc, será sempre a concentração dos produtos elevado à quantidade de mols dos respectivos produtos, dividido pela concentração dos reagentes, também elevado à quantidade de mols dos respectivos reagentes. A questão pede para calcular a concentração do reagente no equilíbrio, né? O Kc, lembrando que é sempre no equilíbrio. Veja, os dados fornecidos são a constante de equilíbrio e a concentração do reagente antes de atingir o equilíbrio. Poderíamos fazer essa questão de duas formas, né? Mas, para ficar mais didático, podemos utilizar uma tabela, né? E aí a gente verifica a concentração do início da reação, verificamos também a quantidade de substâncias quando a reação começa a se processar, né? E também verificamos a concentração no equilíbrio. Bem, a nossa tabelinha, ela, como eu falei, vai ter o início da reação, onde só temos reagentes, né? Produtos ainda não foram formados, então a concentração do reagente será 3,3 vezes 10 elevado a menos 3. A quantidade de produtos é zero, porque a reação ainda não foi processada. E aí, na variação da reação, que é quando a reação começa a ocorrer, os reagentes eles são consumidos e por isso ele tem uma expressão negativa, né? Porque significa que está havendo a perda de reagentes, que os reagentes vão deixando de ser reagentes e vão se tornando produtos. Então, à medida em que vai ocorrendo a perca de reagente de um lado, vai havendo o ganho de produtos do outro lado da seta do equilíbrio, né? Então, na parte de variação, o cloreto de bromo será menos 2x. 2 por causa da quantidade de mols e x porque não sabemos o quanto está sendo perdido nesse momento. Então é a nossa incógnita. Já o bromo ele vai ser mais x porque está havendo um ganho de bromo nos produtos, assim como o cloro. Ele vai sendo formado à medida em que a reação vai sendo processada. No equilíbrio da reação, temos que o cloreto de bromo ele vai ser a concentração inicial do cloreto de bromo, que é 3,3 vezes 10 elevado a menos 3, menos a quantidade que foi consumida de cloreto de bromo no momento da variação, que a gente representa como sendo menos 2x, né? O 2 pela quantidade de mols do cloreto de bromo e o x porque a gente não sabe o quanto foi que variou, ok? Da mesma forma, com o bromo no equilíbrio, né, na forma de produtos, ele é representado por x, porque ainda não sabemos o valor de x, nem o valor do bromo, assim como o cloro 2 também. Precisamos agora descobrir o valor de x. Para isso, montamos
a equação da constante de equilíbrio, Kc, que será a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, como já foi mencionado, ok? Então, o Kc para essa reação será a concentração do Br2 vezes a concentração do Cl2 dividido pela concentração do cloreto de bromo elevado a 2, por causa da quantidade de mols que tem o cloreto de bromo, que é 2. Agora que a equação da constante de equilíbrio para essa reação foi montada, precisamos inserir os valores que a questão forneceu para essa reação. Bem, a constante de equilíbrio, Kc, para essa reação tem valor de 5,28 vezes 10 elevado a menos 6, que é igual à quantidade de bromo vezes a quantidade de cloro. Não sabemos qual é a concentração desses dois componentes e, de acordo com a nossa tabela, a gente representou como sendo x. Então, bromo 2 vai ser x, cloro 2 vai ser x, que é os nossos produtos. Isso é dividido pela concentração de cloreto de bromo, que, como vimos na nossa tabelinha, será 3,3 vezes 10 elevado a menos 3 menos 2x. E tudo isso é elevado ao quadrado, de acordo com a quantidade de mols do cloreto de bromo. Reescrevemos a equação isolando os termos que estão no numerador. Então, x vezes x vai ser x ao quadrado, e aí a gente isola esse x ao quadrado fazendo uma operaçãozinha matemática de meios pelos extremos. Então, x ao quadrado vai ser igual a constante de equilíbrio, Kc, que tem valor de 5,28 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a quantidade de cloreto de bromo que estava abaixo do x vezes x. Bom, o cloreto de bromo ele tem uma concentração não muito elevada, porém, se a gente for subtrair esse menos 2x da concentração inicial do cloreto de bromo, esse 2x ele é menor do que 5% da concentração do cloreto de bromo. Então, para facilitar a resolução dessa questão, a gente considera que esse 2x ele é desprezível, ou seja, tanto faz a gente subtrair o valor de 2x ou não, mas para ficar mais fácil de resolver essa questão, a gente considera que ele é desprezível. Então, a gente simplesmente anula ele. Então, 3,3 vezes 10 elevado a menos 3, o menos 2x é desprezível, então a gente não conta, vai ficar sendo elevado ao quadrado. Portanto, a equação terá a seguinte forma: x ao quadrado será igual a constante de equilíbrio 5,28 vezes 10 elevado a menos 6 vezes o 3,3 vezes 10 elevado a menos 3 elevado ao quadrado. O 2x ele desaparece, como eu já falei, é um valor muito desprezível, então ele não entra na equação, ok? Resolvendo o que está entre parênteses, aí, elevamos ao quadrado esse valor de 3,3 vezes 10 elevado a menos 3. Então, temos que o x ao quadrado vai ser igual a 5,28 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 1,1 vezes 10 elevado a menos 5. Precisamos agora nos desfazer desse expoente do x, o x elevado ao quadrado. Logo, esse expoente ele passa para o lado direito da igualdade na forma de raiz quadrada. Assim, o meu x ele vai ser igual a raiz quadrada da constante de equilíbrio 5,28 vezes 10 elevado a menos 6 vezes o que foi resolvido do que estava entre parênteses anteriormente, ou seja, o 1,1 vezes 10 elevado a menos 5.
Basta agora fazermos a multiplicação dos valores que estão dentro da raiz quadrada. Logo, o resultado dessa multiplicação, a gente tira a raiz quadrada desse valor e temos que o x será igual a 7,6 vezes 10 elevado a menos 6. O valor de x nesse momento é muito importante para encontrarmos o valor da concentração de cloreto de bromo no momento do equilíbrio, assim como os valores de bromo 2 e cloro 2. De acordo com a nossa tabela que foi obtida aí no início da resolução dessa questão, a expressão que identifica a concentração de cloreto de bromo no momento do equilíbrio será a concentração inicial do cloreto de bromo, que é 3,3 vezes 10 elevado a menos 3, menos 2x, ou seja, 2 vezes x. O x a gente já sabe o seu valor, então basta resolvermos essa expressão que teremos a concentração do cloreto de bromo no momento do equilíbrio. Desse modo, reescrevemos a expressão como sendo 3,3 vezes 10 elevado a menos 3 menos 2 vezes 7,6 vezes 10 elevado a menos 6. Logo, a concentração de cloreto de bromo no momento do equilíbrio será 3,3 vezes 10 elevado a menos 3. É importante ressaltar que o x, o valor de x obtido, ele foi arredondado, ok? E assim como o valor da concentração de cloreto de bromo. Pode ser que você tenha obtido um valor semelhante, porém é praticamente o mesmo valor. Vai mudar muita pouca coisa. E essa foi mais uma resolução de questão. Não deixe de assistir os outros vídeos para mais resoluções. Beleza? Valeu e até a próxima.